Olá, meus bons amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Questionar é Preciso. E hoje eu vou trazer para vocês algumas histórias verídicas de sensitivos que se destacaram por contribuírem com a solução de crimes ou desaparecimentos. Eu não vou chamar de médiums, porque eu não sei se a palavra se aplica na verdadeira extensão. Mas algumas pessoas são dotadas de uma sensibilidade a mais para perceber o que nós, pessoas consideradas normais, entre aspas, não conseguimos perceber. Alguns obtêm as informações através da psicometria, em que se utilizam de algum objeto pertencente àquela pessoa, que seria então o objeto da investigação. Outros recebem essas informações através de sonhos ou insights. E olha, são inúmeros os acertos na solução desses casos. No vídeo anterior, eu até já sugeri para quem se interessar o programa Detetives Psíquicos, que já não é mais apresentado, mas você encontra muitos episódios no YouTube, tá? Dramatizado, eu diria, é mais completo, né? Porque tem recurso de áudio, de vídeo, né? É uma coisa muito boa mesmo. Eles fornecem nomes, locais, datas e, é claro, você pode julgar por você mesmo no final. Aliás, como você também vai fazer nesse vídeo de hoje, certo? E funciona sempre assim. Eu trago as informações e você dá o parecer final. Combinado? Afinal, questionar é preciso. Na noite de 24 de abril de 1983, logo após as 7 horas, Mary Cossé, uma jovem americana de 28 anos de idade, saiu de casa em Alton, no Illinois, para um passeio de carro com o namorado Stanley Holiday Jr. O casal planejara um programa na cidade vizinha de Peoria, mas em algum ponto solitário na rodovia, seus planos foram tragicamente alterados. Mary Cossé não regressou para casa naquela noite, e ninguém jamais ouviria falar dela novamente. 3 dias depois, em Nova Jersey, a polícia prendeu Stanley Holiday, enviando-o de volta para o Illinois para ser interrogado a respeito do desaparecimento de Mary Cossé. Na prisão, Holiday fez uma confissão chocante. Segundo seu relato, durante o passeio naquela noite, ele estacionara o carro no acostamento e começara a discutir com a namorada. Assustada com a crescente violência do rapaz, Mary fugira. Irado, Holiday pegara uma chave de fenda no porta-luvas e saíra em seu encalço. Agarrou-a pelo braço com violência e jogou-a no chão. Depois, tomado por uma fúria cega, golpeou-a até a morte. Apesar da confissão de Holiday, a investigação policial logo chegou a um impasse. Uma busca exaustiva ao longo dos 34 quilômetros da rodovia que leva para Peoria não permitiu encontrar o corpo. Pior ainda, Holiday voltou atrás em suas declarações e afirmou que nada tinha a ver com o desaparecimento de Mary. Enquanto o caso se arrastava insolúvel, um juiz local lançou um ultimato. Ou a polícia encontrava o corpo, ou a acusação contra Stanley Holiday precisaria ser retirada. Quase no final do prazo, o detetive William Fitzgerald, encarregado das investigações, decidiu recorrer ao que chamava de medidas extremas. Deixando de lado seu próprio ceticismo, Fitzgerald ligou para Delavan, no Illinois, para a residência de Greta Alexander, uma paranormal que prestava serviços profissionais. Há muito, a história registra a existência de pessoas dotadas de notáveis poderes de percepção e, em grande medida, inexplicáveis. Conhecidos como paranormais, telepatas, videntes, sensitivos, intuitivos, tais indivíduos extraordinários demonstram uma peculiar capacidade de vislumbrar fatos que permanecem ocultos do resto do mundo. Por vezes, esse talento misterioso manifesta-se sob a forma da clarividência, que é a capacidade de perceber objetos e também acontecimentos situados além dos sentidos normais. Outras vezes, um dom paranormal pode parecer de natureza telepática, permitindo ao sensitivo adivinhar os pensamentos mais íntimos de uma pessoa. Alguns paranormais, esses mais raros, parecem dotados de capacidade pré-cognitivas, que os tornam aptos a prever acontecimentos futuros, como trouxemos no programa anterior.
Ao longo dos anos, homens e mulheres que possuem aparentemente tais poderes pouco compreendidos têm sido ora exaltados, ora execrados. Em diversas sociedades, os paranormais têm desfrutado de um status excelente, atuando como conselheiros dos principais líderes e confidentes de membros da realeza. No entanto, tem sido muito mais comum eles agirem nas sombras, sendo rotulados de charlatães e impostores. Nos dias de hoje está surgindo uma nova, digamos assim, categoria de paranormais, que tenta conciliar o misterioso mundo da percepção extrasensorial com a lógica da era moderna. Muitos deles consideram seus próprios talentos como um simples dom da natureza, encontrando meios de adaptar-se e até mesmo obter sucesso em uma sociedade marcada pelo ceticismo. Prestam serviços de consultoria a departamentos de investigação policial, orientando sobre os assassinatos, desaparecimentos e frequentemente compartilhando pensamentos e sensações com criminosos e vítimas. Em tempos de guerra, trabalham também no campo da espionagem, utilizando às vezes suas habilidades paranormais contra a astúcia de inimigos. Penetram ainda na arena dos negócios, atuando na área empresarial para prever altas e baixas do mercado financeiro, projetar o futuro de empresas e ensinar os funcionários a desenvolver sua própria intuição. Abrindo as perspectivas de aplicação de seus poderes extrasensoriais, talvez esses paranormais modernos possam descerrar o véu do desconhecido e apresentar ao mundo um potencial ainda não revelado da mente humana. Para Greta Alexander, uma paranormal de Illinois, nos Estados Unidos, esse dom misterioso revelou-se uma arma poderosa na luta contra o crime. Lidando com mais de 200 casos por ano, Alexander tem prestado assistência a departamentos policiais espalhados por todo o país, ajudando a solucionar crimes que vão desde roubo e fraude até sequestros e assassinatos. Dona de casa e avó, Greta Alexander declara que seus dons paranormais se manifestaram na juventude, depois que ela foi atingida por um raio. O desaparecimento de Mary Cusset acabou por transformar-se em um teste para as aptidões de Greta. Em primeiro lugar, o detetive Fitzgerald apresentou à vidente o mapa da área, que já havia sido inutilmente vasculhada pela polícia. Depois, sob o olhar fascinado de um grupo de policiais, Greta cerrou os olhos em profundo silêncio e entrou em uma espécie de transe mediúnico. Por fim, começou a falar, descrevendo sensações desencontradas e aparentemente absurdas, enquanto o detetive Fitzgerald anotava tudo com muita atenção. O cadáver da mulher desaparecida, declarou Alexander, seria encontrado em um aterro perto da água. A cabeça, continuou ela, estaria separada do corpo, o mesmo acontecendo em relação a uma das pernas e um dos pés. De algum modo, um prédio escolar também faria parte do cenário. E o homem responsável pela descoberta teria um problema qualquer em uma das mãos. Ela fez ao todo mais de 20 previsões. Quando parecia prestes a acordar do transe em que mergulhara, um dos policiais presentes perguntou: "Onde está o corpo? Você pode vê-lo?" A vidente pegou um lápis e, depois de hesitar por algum momento, traçou um círculo sobre o mapa e disse: "Sinto que o corpo está por aqui." O círculo delimitava uma área já várias vezes vasculhada pela polícia. Não obstante, novas buscas foram realizadas e dentro de 3 horas, os policiais tiveram seus esforços recompensados. O corpo de Mary Cusset foi encontrado em um aterro junto ao rio, exatamente como Greta havia previsto. Várias outras declarações da sensitiva mostraram-se verdadeiras. Animais selvagens haviam se encarregado de espalhar os ossos por uma ampla área e o crânio de Mary Cusset, bem como um dos pés, foram encontrados bem longe do corpo. Além disso, a polícia descobriu vestígios de uma antiga escola nas proximidades do local fatídico.
E, para a maior surpresa de todos, o policial responsável pela descoberta estava com um problema em uma das mãos. Steve Trill, um auxiliar de polícia, tivera vários dedos feridos por uma prensa algumas semanas antes. Mesmo assim, diversos policiais continuaram céticos. Diziam que muitas das previsões de Alexander estavam longe de ser convincentes. Ela afirmara, por exemplo, que somente parte do corpo de Mary estaria naquele local e que o restante seria encontrado em algum outro lugar próximo a uma ponte. E quando as duas previsões foram confirmadas, os admiradores consideraram plenamente justificadas algumas pequenas discrepâncias em suas previsões. Por vezes, entretanto, as premonições de Greta não se realizavam. Ela declarara que uma placa de sinalização da estrada desempenharia um papel importante na solução do caso e que o corpo estaria cercado de galhos de árvores. Nada disso aconteceu. Entretanto, para Alexander, tais sofismas eram irrelevantes. Ela disse: nenhum vidente consegue acertar sempre 100% de suas previsões. A própria natureza do fenômeno torna os resultados incertos. Muito mais importante é o resultado final, completa ela. Greta pode até ter errado em aspectos menores da trama, mas o fato é que a sua intuição extrasensorial conduziu os policiais ao local exato do corpo. Encontrados os restos mortais de Mary, a polícia estava apta a prosseguir com a acusação contra Stanley Holiday, acrescentando uma outra muito mais contundente, a de homicídio culposo. No início, eu estava cético, reconheceu o detetive Fitzgerald, mas depois do que aconteceu, eu fui obrigado a acreditar. Embora a maioria dos investigadores de polícia atuais esteja longe de admitir o potencial oferecido por paranormais que prestam serviços profissionais, a prática de recorrer aos mesmos em caso de desaparecimentos e assassinatos remonta a tempos bíblicos. O primeiro livro de Samuel registra o que pode ter sido o primeiro caso de revelação paranormal. Depois de passar 3 dias à procura de um rebanho desaparecido, o pastor Saul estava prestes a desistir da busca quando seu servo lhe fez uma estranha sugestão. Ele disse: em um local próximo chamado Zup, disse o servo, há um homem santo misterioso, um vidente chamado Samuel, que em troca de uma certa quantia em dinheiro, revela aos pastores onde encontrar os animais perdidos. Saul procurou Samuel e, ao consultá-lo no templo, foi aconselhado a desistir da busca. O pastor fez o que lhe fora recomendado e, logo em seguida, os animais reapareceram. E quem de nós nunca ouviu falar dos oráculos que eram consultados na antiguidade, ou das pitonisas? Alexandre o Grande que o diga. Ele dificilmente participava de uma batalha ou tomava uma decisão importante sem consultar os oráculos. No final da Idade Média, era frequente que os chamados homens astutos ou mulheres sábias auxiliassem na busca de pessoas desaparecidas e suspeitos de crimes. Eles empregavam uma grande variedade de técnicas, muitas das quais são hoje em dia adotadas pelos policiais para interrogar suspeitos, muitas vezes recorrendo mais à psicologia do que propriamente a dons paranormais. Algumas mulheres sábias, entre aspas, praticavam a técnica que os mágicos atuais identificam como leitura dos músculos, na qual os movimentos inconscientes do corpo revelam os pensamentos do indivíduo. Outros recorriam a métodos tradicionalmente ligados ao ocultismo, tais como bolas de cristal, mapas astrológicos. Até mesmo equipes de rabdomantes eram convocadas para prender malfeitores. Rabdomantes, só para se saber, é aquela busca por objetos perdidos, alguma coisa assim, através de uma varinha, tá? O escritor francês do século XVII, Pierre Lelorin, relata o caso de um camponês cuja varinha mágica de percepção tornou possível encontrar o assassino de um mercador de vinho e também de sua mulher. Com o surgimento do movimento espírita no final do século XIX, os cientistas começaram a dedicar mais tempo ao estudo dos fenômenos paranormais.
Em 1882, o pioneiro da pesquisa no campo da parapsicologia, Frederick Myers, registrou dúzias de casos aparentemente inexplicáveis de leitura de mente e transmissão de pensamento, criando o termo telepatia para descrevê-los. No entanto, apesar da crescente aceitação por parte dos cientistas, os paranormais têm encontrado poucos aliados no mundo da investigação policial. Algumas notáveis exceções merecem destaque. Ao enfrentar o maior desafio de sua longa história policial, a famosa Scotland Yard da Inglaterra parece ter confiado nos conselhos profissionais de um sensitivo. Em 1888, uma série de terríveis assassinatos aterrorizava o bairro de Whitechapel, um dos mais pobres de Londres. 5 mulheres, algumas delas prostitutas, haviam sido mortas e esquartejadas por um assassino demente que se tornou conhecido como Jack, o Estripador, cuja aparente satisfação na execução dos crimes chocava a cidade. Atualmente, muitos estudiosos do caso acreditam que, pressionada pela premência de solucionar a crise, a Scotland Yard recorreu a um famoso vidente de Londres, o nome dele, Robert James Lees. Autor de vários livros sobre espiritismo, Lees frequentemente dava consultas psíquicas a conhecidos cidadãos londrinos, chegando certa vez a desfrutar do patrocínio da própria Rainha Vitória. Apesar de sua incontestável reputação de homem íntegro, a princípio a Scotland Yard relutou em procurá-lo. Logo no início da série de homicídios, Lees teve uma premonição a respeito do próximo ataque do Estripador. Ao entrar em contato com a Scotland Yard, ele foi prontamente posto de lado como excêntrico. Quando Jack a atacou de novo, de maneira bem semelhante à descrição de Lees, os detetives desprezaram o assunto, considerando uma simples coincidência. Após uma segunda premonição, Lees retornou à Scotland Yard. Tiveram uma visão na qual a vítima lhe aparecera com as orelhas decepadas. Desta vez, os detetives levaram-no mais a sério. Haviam acabado de receber um bilhete assinado pelo próprio Estripador, no qual ele prometia cortar as orelhas da próxima vítima. Embora o aviso de Lees não chegasse a impedir o crime, que foi praticamente idêntico à descrição do espírita, a Scotland Yard dispôs-se então a incluí-lo nas investigações. Quando Lees teve uma terceira premonição, uma equipe de policiais escoltou-o até o local do último crime do Estripador. Lá, segundo palavras de uma testemunha, Lees começou a comportar-se como um cão de caça. Avançou como se estivesse atrás de uma raposa pelo labirinto de ruas e vielas dos bairros pobres de Londres. Pouco depois, chegou com sua escolta à porta de um conhecido médico da cidade. E ele disse: "Este homem é Jack, o Estripador." Falou com muita convicção. Sem provas concretas para associar o médico aos homicídios cometidos por Jack, a Scotland Yard deu início a uma discreta investigação. O suspeito estivera misteriosamente ausente de casa em todas as datas em que haviam sido cometidos os crimes. Além disso, era dotado de uma personalidade marcada por extremos. Sua mulher descreveu-o como um homem alternadamente gentil e sádico. Esse médico, cuja identidade jamais foi revelada, mais tarde foi julgado mentalmente doente por uma junta médica que o encaminhou para um asilo de loucos. Se era ou não culpado, jamais saberemos. Mas o fato é que o terrível assassino conhecido por Jack, o Estripador, nunca mais voltou a atacar. Mais de um século após o último crime do Estripador, o caso todo, e inclusive o envolvimento de Robert Lees, permanece insolúvel e sujeito a interpretações controversas. Historiadores da área relutam em acusar o médico londrino, chamando a atenção para o fato de que a Scotland Yard continuou a perseguir e acusar outros suspeitos, muito tempo depois do encarceramento dele.
Embora jamais totalmente esclarecido, o episódio do Estripador pode ser considerado um marco decisivo no que diz respeito à utilização de paranormais por parte de departamentos policiais de investigação. Sir Arthur Conan Doyle, escritor e criador de Sherlock Holmes, o famoso detetive de ficção, dava grande valor ao potencial de investigadores paranormais. Doyle colocou suas convicções à prova por ocasião de um incidente que envolveu a escritora Agatha Christie, sua colega de novelas policiais, misteriosamente desaparecida em dezembro de 1926. Tudo começou quando o carro de Christie foi encontrado abandonado ao lado de uma mina de calcário com o motor em funcionamento. O desaparecimento desencadeou uma busca nacional e uma onda de sensacionalismo por parte da imprensa, cujas especulações sombrias, digamos assim, insinuavam que ela teria sido sequestrada ou assassinada. A Scotland Yard, à semelhança do que tantas vezes ocorrera nas novelas de Christie, parecia desnorteada. Doyle acreditava firmemente que podia localizar a autora desaparecida através de meios paranormais. Durante anos, estudara, fascinado, um dom paranormal conhecido por psicometria, pelo qual um objeto relacionado com a pessoa, como uma fotografia ou uma peça de vestuário, serve de condutor para vibrações e energias psíquicas. Doyle sabia de casos anteriores nos quais psicometristas haviam conseguido reconstituir crimes de maneira incrivelmente fiel através do simples manuseio de objetos pertencentes à cena do crime. É um poder incerto e difícil de compreender, escreveu ele, mas, por vezes, pode tornar-se tremendamente eficaz. Esse foi o caso do desaparecimento de Agatha Christie. Com a colaboração do marido da autora, Doyle obteve uma luva que pertencia à novelista e entregou-a a um paranormal conhecido por seus dons psicométricos. Não lhe dei qualquer pista a respeito do que esperava que ele fizesse ou a quem pertencia a luva, explicou Doyle. Nada associava o objeto à minha pessoa ou ao caso Christie. Não obstante, o sensitivo parece ter feito uma associação imediata quando ele disse: há algum problema com essa peça. A pessoa que a possui está meio confusa, perdida. Não está morta, como muitos pensam. Está viva e logo irão ouvir falar dela, talvez já na próxima quarta-feira. Tudo aconteceu como fora previsto. Doyle teve notícias de Christie na quarta-feira seguinte. A escritora desaparecida, que contou ter sofrido uma crise de amnésia, foi encontrada em um hotel de um balneário onde se registrara sob outro nome. Embora as circunstâncias do desaparecimento fossem polêmicas, houve quem supusesse que ela simulara o incidente com fins publicitários. Doyle estava convencido da eficácia do vidente. Tudo o que ele disse, concluiu ele, acabou por mostrar-se verdadeiro. Ficamos por aqui, e estes foram apenas 2 exemplos de inúmeros que aconteceram ao longo da história e acontecem ainda. Não só a Inglaterra, como também, como citamos hoje, como também a Alemanha, a Rússia, Estados Unidos, tiveram, e eu acredito que ainda tenham, departamentos que treinam ou treinaram pessoas com capacidades paranormais para auxiliá-los em seus objetivos, escusos ou não. Percebam bem que durante todo o tempo eu utilizei a palavra paranormal, ou seja, algo que está acima daquilo que nós conhecemos como normalidade. E em nenhum momento utilizei o termo sobrenatural. E o intuito foi para deixar claro que, apesar de não conhecermos o funcionamento de como algo acontece, isso não quer dizer que não esteja de acordo com o que é natural. Nós apenas não conhecemos o mecanismo, mas o fato de acontecer significa que a natureza o permite. Mas sabemos que este conhecimento é apenas uma questão de tempo. E aí sim, muitas coisas que hoje consideramos como sobrenaturais, veremos como coisas perfeitamente naturais. O pré-conceito que temos
sobre tudo, nos impede de vermos o óbvio. Agradeço imensamente por você estar conosco. Até a próxima para mais um vídeo do canal Questionar é Preciso. Forte abraço!